Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Cecílio, estudo na Universidade São Judas Tadeu, curso Filosofia, na unidade Moca, período noturno, sob a orientação da professora Cíntia Patini. Nesta aula de ensino religioso, iremos estudar a tradição budista. Como é um tema bem extenso e abrangente, dividirei em 7 videoaulas. Então serão 7 videoaulas para falar da tradição budista. Começando pela história, hoje vou fazer uma pequena introdução ao budismo. Depois falarei da história, a doutrina budista e, por fim, as suas práticas. Vamos lá, pessoal? Primeiramente, a palavra budismo. O que significa budismo? Budismo é os ensinamentos de Buda. São, portanto, os ensinamentos do Buda. E o que significa Buda, afinal? Buda significa desperto ou iluminado. Lembrando que Buda não é um nome próprio. Buda é um título para o estado de desperto. Isso porque, na tradição budista, leva-se em conta que a maioria das pessoas estão adormecidas do ponto de vista espiritual. Ou seja, não vemos como as coisas são de fato. Estamos adormecidos para o que as coisas são de fato. E que ensinamentos são esses? Como dissemos, budismo são os ensinamentos do Buda. Que ensinamentos são esses? Esses ensinamentos, pessoal, são um guia para o estado de Buda, para o estado de desperto. E, para chegar a esse estado, precisa haver uma transformação da nossa personalidade humana, de como nós somos. Dharma, que é um outro termo importante no budismo, Dharma é o nome do guia para a transformação da personalidade humana. E esse Dharma, ele é baseado na lei cósmica. Toda a lei que rege este universo no qual nós estamos inseridos, este universo que vivemos. E a meta, portanto, o objetivo para quem seguir esses ensinamentos, que é o Dharma, é o Nirvana. Nirvana. E o que é Nirvana? Nirvana, outro termo do budismo, é o entendimento do Dharma, a sua compreensão e a realização do Dharma. Ou seja, então todo budista almeja o Nirvana, se dedica ao Nirvana. Toda a sua prática tem como meta alcançar, ou melhor, realizar o Dharma, que é, essa realização é o Nirvana.
eu ia dizer que a meta é alcançar o Nirvana, mas não é bem alcançar, mas nas aulas sequentes vamos entender melhor o porquê disso. Mas entenderam, né? Nirvana é o entendimento do Dharma. E o que é o Dharma? Dharma é baseado na lei cósmica que rege este universo, que é um guia que foi baseado nesta lei cósmica. E este guia é o que? São os ensinamentos do Buda, do estado de desperto. Outro conceito importante no budismo é a Sangha. Sangha. E o que significa Sangha? Sangha é a comunidade budista. E esta comunidade foi formada originalmente por monges e monjas budistas sob a liderança do Buda histórico Siddhartha Gautama. Porque, como vimos, Buda é o estado de desperto. Portanto, não há somente um Buda. Como falei, não é um nome próprio, sim um título para quando acordamos espiritualmente para o que as coisas são de fato. Então, na história há vários Budas. Mas na história, o Buda histórico, que é considerado o fundador do budismo, é o Siddhartha Gautama. Ele que nasceu na Índia, viveu também na Índia, pregou todos os seus ensinamentos, todo o Dharma, ele pregou o Dharma na Índia por volta de 500 antes de Cristo. Então, mais ou menos 2.500, 2.600, 600 anos atrás. No ano de 500 antes de Cristo. E a história do budismo, sendo assim, começa neste período com Siddhartha Gautama. Agora, voltando a falar da Sangha, e o que era Sangha mesmo, pessoal? Sangha, a comunidade budista formada por monges e monjas que seguem estes ensinamentos do Dharma. Então, a Sangha, depois da morte de Gautama, aproximadamente 100 anos depois, houveram algumas diferenças na Sangha depois que Gautama morreu. Como disse, mais ou menos 100 anos depois da sua morte. E essas diferenças conduziram formações de novas escolas budistas ou diferentes fraternidades monásticas. Monásticas porque é formada, por monges e monjas. E cada uma delas seguindo uma ligeira diferença em suas linhas de pensamento, em suas escolas de pensamentos. Há uma escola que permanece viva até hoje, que ela é desde das primeiras formações de escolas budistas, de fraternidades monásticas. Ela se chama Theravada. E o que significa Theravada? Que é um nome indiano, em sânscrito, significa ensinamento dos anciãos.
Ensinamentos dos Anciãos, lá do primeiro cisma, das primeiras fraternidades monásticas. Digamos, essa é a única que sobreviveu até hoje dos primeiros ensinamentos do Buda histórico. E aproximadamente nos primeiros anos da Era de Cristo, houve um movimento que fez surgir um novo estilo de budismo, que se chama Mahayana. Mahayana significa grande veículo que abarca a todos. Mas, por volta do século VI da Era de Cristo, houve a formação de uma outra escola, outro estilo de budismo, que tem algumas semelhanças com o movimento Mahayana, mas tem aspectos, tem diferenças bem marcantes que caracterizam este budismo como diferente do Mahayana. Este estilo novo, como eu falei, que surgiu no século VI da Era de Cristo, surgiu lá na Índia. E este se chama Vajrayana. Vajrayana. E o que significa Vajrayana? Veículo do raio. Agora, voltemos ao período do Buda histórico, Siddhartha Gautama. Um pouco antes de Gautama nascer, na região onde ele estava inserido, a família dele, a religião dominante era o brahmanismo. E as pessoas desta religião, que são chamadas de brahmanes, os brahmanes, adicionaram técnicas e yogis de meditação. Eles adicionaram essas técnicas aos seus rituais e se retiravam nas florestas. Lá, eles criaram alguns textos ensinando como se fundir com o que eles chamam de Brahma, ou seja, as doutrinas desses brahmanes que se retiravam nas florestas era para se fundir com o que eles chamam de Brahma. E o que é Brahma? Brahma é a substância básica do cosmos. Substância básica de todo o universo. E como falamos, Dharma é um termo importante no budismo, como expliquei para vocês. E o que é Dharma mesmo? É um guia de ensinamentos baseado na lei que rege este universo, baseado no cosmos. Para os brahmanes também era importante este termo Dharma. Para os brahmanes, Dharma é como a lei física e também como uma lei jurídica.
Bem, na próxima aula continuaremos com a história do budismo, explicando melhor este contexto que o Buda histórico estava inserido, para começar a mostrar desde o nascimento de Siddhartha Gautama até o seu desenvolvimento que desencadeou na formação do budismo. Bem, muito obrigado. Até a próxima aula, pessoal.